Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar esse lugar. É o desejo do meu coração, dados com sua glória, Senhor. Louvado seja Deus, amém? A mensagem de hoje está no livro de Efésios, a carta da igreja de Éfeso. Eu estava meditando, estou com a minha Bíblia aqui, que eu marquei. Mas o Espírito Santo deu uma mensagem que falou muito ao meu coração. Eu queria compartilhar nessa noite, livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 31. O Espírito Santo sempre bate nessa tecla de que a gente não é mais uma criatura velha, mas nós fomos renovados pelo Espírito de Deus que em nós habita. E aqui eu quero deixar para vocês essa meditação, porque hoje é ceia e houve um Deus que morreu por nós. E a vontade dele é que nós morramos para a nossa vontade e vivamos para a vontade dele. E vamos pelo seu Espírito, seu fruto. Diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. E o versículo 32: pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém? Deus, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pela tua presença. Fala conosco, Senhor, enquanto a tua palavra fala conosco, que o teu Espírito também, Senhor, nos transforme, nos renove, nos capacite a vivê-la para a glória e louvor do seu santo nome que nós te pedimos. Fala conosco, opera, cura, liberta, transforma, testifica a nossa salvação, Senhor, todos os dias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E você diz amém. Glória ao Senhor Jesus. Podemos assentar. Glória a Deus, Deus maravilhoso. Queridos, nós vemos aqui um ponto, um contraponto, né? E nós vemos um motivo para obedecer o que nos é proposto, e o motivo é o próprio exemplo que Deus, quando veio à terra, nos deu, né? Através de Cristo, seu Filho. Então, Jesus veio aqui como homem. Jesus, vamos dizer assim, o Cristo que estava dentro do corpo de Jesus sempre existiu. Antes do Gênesis, né? Cristo já existia, mas ele veio como homem, na pessoa de Jesus, como nós, para dar um exemplo para a gente, mostrar como viveremos, como vivemos, e como ele cumpriu como homem a vontade de Deus, Deus Pai, como ele foi aprovado, né, como homem. Filipenses capítulo 2, você medita depois lá, do versículo 5 em diante, vai dizer que ele, sendo Deus, abriu mão de toda a sua glória, não é verdade?
Aumentou o número aqui, né, Thaís? Você tem que preencher aqui mais, né? Então, o texto vai falando de Filipenses que ele abriu mão do seu poder, da sua deidade, veio como homem, só que sem pecado. Irmão, você nunca pode dizer assim: Jesus deu conta porque era Jesus. Eu não, isso é mentira. Isso não é bíblico. Porque Jesus abandonou todo o poder, ele veio como homem. O sangue que corria nas suas veias, corria nas veias de Jesus, sabe? O mesmo osso que você tem aí, os ossos, Jesus teve, né? Ele passou pelos mesmos processos naturais que você passa. Nasceu, cresceu, teve que comer, se alimentar, teve que aprender as coisas da terra, aprender as coisas do céu, que é as coisas de Deus. Que a gente aprende as coisas da terra enquanto vivemos na terra, mas temos que aprender as coisas do céu para ir para o céu, que é a nossa eternidade. E ele fez tudo isso como homem. O eco está dando para me ouvir aí? O eco da caixa está atrapalhando? Não? Não sei se aumentar, eu diminuo o eco aqui rapidinho. Tá? Eu falo, Jesus. O pessoal gosta disso, né? Tem gostado também da mensagem, aí vale, né? Ficar atento na mensagem, né? São nas brincadeiras. Então, irmãos, Jesus, ele obedeceu o Pai. Por quê? Porque o Espírito dele, presta atenção, era o Espírito Santo. Jesus não tinha o Espírito humano que eu e você temos. O Espírito de Jesus era o próprio Espírito Santo, porque ele não veio da semente da mulher, ele veio de um nascimento milagroso. Por isso que ele não tinha pecado, porque ele não veio do primeiro Adão. Mas ele é o segundo, e a Bíblia diz que o primeiro Adão trouxe morte por causa do pecado, mas o segundo Adão trouxe vida pela obediência. O primeiro desobedeceu no jardim, o segundo foi fiel no deserto. E o Espírito, que Romanos 8 vai falar, que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. E o texto vai dizer: aquele que não tem o Espírito de Deus não é dele, não é de Deus. Por quê? Porque o que eu quero enfatizar aqui, que se Jesus, pelo poder do Espírito, sendo homem, praticou a vontade de Deus, eu e você que aceitamos a Ele, e o milagre do novo nascimento, que é o maior milagre, é o Espírito Santo morar dentro da gente, e isso aconteceu com você quando você aceitou a Jesus. Então você também pode obedecer a palavra de Deus como Jesus obedeceu. Não é impossível. Claro, vou errar? Erramos. Posso falhar? Posso. Mas você não é impedido de praticar a palavra de Deus. Se a gente cria coisa, o diabo, não, para, irmão, com isso. Deus não tem nada, Deus não tem compromisso com o diabo. Deus tem compromisso, já está sentenciado. É uma culpação do diabo. Irmão, Deus tem compromisso com a sua alma. Então, sem desculpa, vamos assumir a responsabilidade. Para de falar dos outros e vamos entender que sou eu que posso praticar a palavra. O inimigo já está condenado. Agora eu tenho escolha. Aleluia. Você tem escolha. Sabe? Então, olha só que interessante. Por que o autor nos incentiva a viver abandonando essas coisas passadas aqui, que não edificam? Porque uma pessoa sem espírito, que não alimenta as coisas do alto, as coisas espirituais, eu falo de separação para a meditação da Bíblia, oração, jejuns, adoração, louvor, né? Você vai ver que sempre vai ter envolvido aqui essas coisas aqui do versículo 31, que condenam, que o fim das pessoas que andam nisso é perder a salvação. A Bíblia não está mandando a gente obedecer por brincadeira, tem uma eternidade séria nisso aí. Fora também uma qualidade de vida que Deus quer te dar. Então, pessoas que não têm o Espírito ou
um dia aceitaram Jesus, mas ignoram as coisas espirituais, né? Alimentam as coisas carnais, vocês vão ver, igreja, elas sempre estão envolvidas em amargura, corações amargos que não conseguem perdoar, sofrem, ficam paralisadas na vida, a vida não vai para frente de jeito nenhum, porque é uma ordem. Deus falou que se eu perdoei vocês, vocês pecam todos os dias, vocês têm a obrigação de perdoar quem pega contra vocês, senão não tem céu, porque todo mundo aqui é pecador. O único que pode ficar com raiva do pecador, o único que pode ficar com ódio do pecador e do pecado, que essas mensagens, Deus ama o pecador e abomina o pecado, é mentira, irmão. Quem está pregando isso não lê mais a Bíblia, não. Deus odeia o pecador também, sabe? Mas o único que pode odiar, condenar ou libertar é Deus. Eu tenho esse poder, porque eu estou na horizontal, você está na horizontal, você está na margem dos pecadores. A única diferença é que quando você vive uma vida espiritual, você é justificado. Não tem condenação para você, mas você tem essência. Entendeu? E as pessoas que não andam no Espírito sempre estão envolvidas com amargura e indignação, né? Estão indignadas, com raiva de tudo, pensam que tudo que está fora é o motivo da raiva, mas o motivo da raiva não é fora, é dentro de você. É porque falta o Espírito que vivifica o homem, sabe? Que tira o homem da morte, da obra da carne, e dá a ele uma vida de obra do Espírito. Aleluia, isso é obra de Deus, só Deus faz isso. Eu não tenho o poder de obedecer a Deus pela minha própria vontade, ninguém tem, mas pelo Espírito nós podemos, sabe? Aí a pessoa toda se indigna, vou sair da igreja, não quero mais, culpa do fulano, culpa do ciclano. Não, a doença está aí, a ausência do Espírito. E você tem a oportunidade de se encher, tá? De mudar, de ser transformado por esse poder. Aí fala aqui de ira, gritaria, gente, que você vai dar paz, você vai e no mundo de hoje, irmão, se você não tiver Deus, você vai ficar assim, vai morder. Eu mordo, com uma plaquinha, né? Vai por uma plaquinha, eu mordo. Irmão, se a gente não se cuidar, a gente dá um testemunho totalmente diferente do que Deus quer que a gente dê, sabe? Blasfema, fica murmurando demais, amaldiçoando as coisas santas, e isso é uma vida impura, que é, em resumo, uma vida cheia de maldade. Então, irmãos, nós precisamos ser purificados. Então o texto vai dizer: não, irmãos, não andem nessas obras aí que vocês veem aí fora. Pelo contrário, sejam bondosos. Por isso que eu falei que Deus exige da gente aquilo que Ele deu exemplo, sabe? Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Irmão, todo filho de Deus, ele tem a essência de Deus. Como é que eu vou distinguir uma pessoa que é filho de Deus e a que não é? Pela fé dela. Quando ela crê em Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus teve o poder de nos transformar de criaturas, essas criaturas aqui, da ira, da blasfêmia e de outras coisas, prostituições, adultérios, transformar a gente dessa vida, para uma nova vida, de criatura para filho. Como eu testifico que eu sou filho de Deus? Pelas minhas obras. Aleluia. Por quê? Porque o filho tem a essência do pai, irmão. O povo estava lá porque ia para a igreja, dizendo, Jesus falando para eles se arrependerem. Me arrepender de quê? Nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Vocês só vivem irado, falando mal dos outros, querendo se matar, invejando uns aos outros, cheio de maldade.
da igreja. Mas se o fruto que sai de você é esse, você ainda não é filho de Deus. Mas se você começa a ter a essência do seu Pai, que é Deus em você, você testifica que é filho de Deus. Por exemplo, porque ele diz, sede bondosos, porque Deus é bom. Aonde você vê na Bíblia dizendo que Deus é mau, irmãos? A gente passa luta por causa das aflições da terra e muitas vezes por causa da nossa desobediência, falta de fé. Aí vai. Deus é bom. Se você, ele está lá do mesmo jeito, ele é bom, você que, e eu que erramos. Aí a gente apanha nele, porque saindo da proteção de Deus, o mundo e o inimigo está aí, ó. Porque até o inimigo, o adversário, é um agente de Deus para executar a justiça. Está pecando, consequência. Mas se você estiver alinhado com Deus, Deus é bom. Então por que a Bíblia diz ser de bondoso? Porque Deus é bom. O salmista fala, exultarei, louvarei o Senhor, pela manhã a sua bondade, pela noite a sua fidelidade. Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso, ou águas tranquilas, guia-me pela vereda da justiça para o amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado, a direção, o ensinamento, me consolam, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda, certamente que a bondade e a fidelidade, em algumas versões amor e outras misericórdia, me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Ninguém impede. Entendeu? Então, se a palavra diz seja bondoso, é porque Deus é bom. Porque se Deus fosse mal, ele ia falar, seja maldoso. Mal é Satanás e seus anjos, é a natureza humana. Mas você tem a nova natureza, para você não andar em condenação. Sede compassivos, vem de compaixão. É um dos termos no Novo Testamento para compaixão, é mover as entranhas. É você sentir tanto um sentimento de amor, de misericórdia pela pessoa, que os seus órgãos se movimentam dentro de você. Irmão, a gente tem que se compadecer. Eu sei que a gente, quando se torna religioso, quando acontece alguma coisa de ruim com alguém, né, que assim na vista do homem mereceu, né, a gente fala, bem feito, né? Fala, isso mesmo, né? Tem que morrer, tem que aquilo. Mas não é isso que a Bíblia ensina para a gente. A Bíblia diz que a gente tem que se compadecer. Vai ter sentimento assim, Deus, misericórdia, Jesus. Abre os olhos dessa pessoa, liberta ela. Romanos diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Então Deus, que a tua bondade conduz essa pessoa ao arrependimento. Quando nós manifestamos esse sentimento, nós estamos declarando que somos filhos de Deus de verdade. Sabe? Então, compaixão, bondade foram coisas que Deus manifestou na pessoa de Jesus por mim e por você, irmão. Na pessoa de Jesus, Jesus teve compaixão da minha e da sua alma e tem todos os dias. Então, assim, alguém falha numa área, você fala, eu não faço isso, mas na outra área você também erra. Talvez aquela área ali que ele está errando, para você é mais fácil você dominar pelo seu jeito, pela criação que você teve, né? Mas talvez ali até mesmo, se você estivesse no lugar dele, você cometeria até coisa pior. Por isso que eu vejo essas coisas muito bárbaras quando acontecem, não tem como. O inimigo apossou daquela pessoa, cegou ela para fazer aquilo. Depois ela caiu na real, né? E chora, né? Morre de chorar, não tem como. Porque o ser humano não foi feito para essas obras das trevas. Tá? Isso aí é a influência de Satanás soprando na nossa natureza velha. Então, para fechar aqui, o que eu quero dizer para vocês? O segredo da vitória, estou terminando. O segredo da tua vitória é matar o velho homem. Paulo vai dizer bem assim em Gálatas, lá no final da carta, ele vai dizer no capítulo 6, se eu não me engano, ele vai dizer bem assim,
eu não me glorio em nada, a não ser, na cruz de Cristo, né? Presta atenção nisso aqui, morte. Eu me glorio na cruz de Cristo, o qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. As coisas velhas, da natureza velha. E nessa noite de ceia, se você quer viver feliz, viver oprimido, angustiado, com doença da alma, depressão, ansiedade ou doença do corpo, eu estou dando aqui a receita para você. Deixa essas coisas velhas e usa da bondade, usa da compaixão. Ele estava sangue quente, já perdoei, estava estressado. Gente levando coisa para tribunal, tem coisas que tem que ser levadas, né? Casos são direitos. Mas assim, picuinhas, briguinha leva para tribunal só para ter desgaste, para ver o outro sofrer. Irmão, Deus não está nessas coisas de forma nenhuma. Sabe, essa pessoa ali errou, quem não erra? Só Deus tem poder de julgar. Nós estamos aqui para pregar, né? Eu não posso julgar, quem julga é a palavra, né? A palavra é Deus, ela julga, ela fala que as obras que levam para o inferno e as que não. Mas eu mesmo, às vezes, merece, eu não posso, nem você. Porque se a gente não se revestir de bondade, de compaixão e perdão, a gente não vai viver o reino de Deus. Amém? Então que essa palavra possa fortalecer seu coração. Pastor, eu fico igual, tudo é seta, né, irmão? Dor aqui é seta. Cara, a pessoa não bebe água de jeito nenhum. Tá com o rim, só a casca das nossas. Toda brincada é seta. Irmão, nem é isso que a Bíblia diz que é seta. Vai ver lá em Efésios, seta é toda palavra que não está de acordo com a palavra de Deus que o inimigo quer colocar no teu coração. Por isso que Efésios 6:10 fala lá: apagai as setas, né, os dados inflamados do maligno, o escudo da fé. Dizer: não, Satanás, sai com essa voz aí falando que eu vou perder, que eu não consigo, que meu irmão me odeia, que ele não gosta de mim. Sai com esse tipo de visão, Satanás. Eu estou com o escudo da fé, eu estou no amor, eu estou na bondade, eu estou na misericórdia. Na basura, isso que está revestido contra a seta, né? Se a pessoa fica no celular 5 horas, estou com a seta aqui nas vistas. Vamos, tu tem que tomar vergonha na cara que está ensinando isso aí para a nova geração. Porque está dizendo que Deus dorme, aí cochila, aí o inimigo foi lá e deu um soco na costela, seta. Os anjos, você não está vendo? Não? Isso é blasfêmia, irmão. Caraca, isso não é um homem sem dizer que essas besteiras é certas. Você está dizendo que Deus é responsável, os anjos se distraem e o diabo te perdoa e Deus não viu. Sendo que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Mano, tem que estudar a Bíblia para não ficar passando vergonha. Sabe? Mas não estou aqui para isso, estou aqui para julgar. Não estou dizendo que o prego é certo, não. Também estou aprendendo. Mas estou falando isso porque a gente fica inventando batalhas espirituais que não existem. E a verdadeira batalha você está perdendo. Sabe? A verdadeira batalha que não é contra pessoas, é contra Satanás. Porque o diabo, né, que revestimos do Senhor e da força do seu poder, né? Para que possais estar revestidos contra as astutas ciladas do que, igreja? Lembra não? Do diabo. Nós estamos falando dele aqui, mas falando dele na posição de derrotado. Enaltecendo agora o pessoal de derrotado. Deus dizendo assim: eu estou dando uma armadura e autoridade para você contra o diabo. O que é diabo? São duas palavras: diabolos no grego. Dia, aquele que joga. Povos, inimizade, contenda. Está entendendo? Então, ou seja, quem é o diabo? Aquele que fica jogando na igreja inimizade e contenda. Quando você está em obra de contenda, de ira, você está na mão do diabo.
porque Ele jogou e você aceitou. Mas Deus dá armadura para a gente, dá conhecimento para a gente dizer não para as obras do inimigo, né? E tomar posse da nova vida em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, essa palavra é uma palavra de morte para a velha natureza. Eu não quero você morto aí, na carne, não sente mais nada de Deus, não vê mais nada, porque eu vejo pessoas aqui que são ingênuas, né? Na mão do inimigo, ingênuas. Querem, você é como Deus mandou falar, você é uma pessoa ingênua, muito ingênua. E a palavra de Deus diz em Provérbios 3: não se estribes no teu próprio entendimento, evita o mal, e terá saúde para o seu corpo e vida para os seus ossos. Sabe quando a gente pensa que sabe, a gente fica ingênuo na mão do inimigo. Só tem uma coisa que nos dá vitória contra o inimigo: a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo. Então você tem que buscar no teu coração mais do que o ouro que a prata, o Espírito Santo. Deus não pratica, Ele busca, né? Porque abre os seus olhos, não quer você ingênuo com as pessoas, com o inimigo, porque o que eu tenho para você é grande. Volta para as obras do Espírito. Você vai ver que Deus cura. Para todos nós, Deus cura. A gente pode voltar a ser cheio do Espírito Santo, ser feliz. Amém? Então, nessa noite, eu queria que vocês aplaudissem o Senhor Jesus.